Olá, já é noite, mais de 18 horas. Hoje são 26 de outubro de 2023. Fiquei o dia inteiro tentando, organizar ideias, e selecionar ideias, sabe, para poder, comentar alguma coisa aí, fazer esse vídeo, certo? E por isso eu demorei. Mas deixa eu falar uma coisa. Ontem eu falei, me incomoda muito nessa questão do conflito lá na Palestina, a desculpa que se está tendo, para fazer o massacre ali, na região, sabe, onde vão mais de 6.000 palestinos mortos, no meio dos quais estão crianças, certo? Segundo uma notícia dada pelo Jefferson Miola, a cada 10 minutos morre uma criança, tá certo? Cada 10 minutos morre uma criança lá na Palestina hoje, né? E isso está chamando a atenção. E eu falei então que a desculpa que se usou para essa situação se prolongar, certo? O incidente se deu em 7 de outubro, certo? E de lá para cá a matança não parou, né? Aí se levanta várias hipóteses, né? Mas a desculpa que os israelenses estão dando, né, os israelenses, os sionistas no governo de Israel estão dando, é que se trata ali de terrorismo, certo? Hamas é um grupo terrorista, certo? E exigem que todo mundo declare, que o episódio ali foi um ato terrorista. Nós temos uma lei aqui no Brasil, que contém, que esclarece para nós a aplicação do conceito de terrorismo e o que são atos de terrorismo, né? Eu falei que a lei é a Lei 13.260 de 2016. Essa lei ela regulamenta um dispositivo da Constituição Federal, o inciso 53, né? E disciplina o que é terrorismo, certo? E outros crimes, né? Diz assim o inciso 53, né? A lei, né? Que no caso aí, esse é o que diz a Constituição, né? A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Aí vai dizer o que quais são esses crimes, certo? A prática, e crime é prática, né? Da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os crimes definidos como crimes hediondos, certo? É isso que diz a Constituição no inciso 43, certo? 43. Aí veio então essa lei aí, a lei que a Constituição exige, né, ela veio, é a Lei 13.260. E no artigo 2º ela fala o que é terrorismo, certo? E que são atos de terrorismo, né? Então, assim, o que é terrorismo? Eu vou falar isso que é para daí a gente tirar uma ideia porque o Hamas é chamado de terrorista, né? E querem que todo mundo, inclusive que o Lula fale, declare, sabe, que o Hamas é um grupo terrorista, tá certo? Para justificar justamente essas 6.000 e mais mortes que estão acontecendo lá no território de Gaza, certo? Inclusive no território da Cisjordânia também. Então, assim, de acordo com o que a nossa lei, né, define como terrorismo, né, é a prática de ato por razões de xenofobia, né, de ódio ao estrangeiro, de discriminação ou preconceito de raça, que é o que pode estar acontecendo lá na Palestina, né, judeus xenófobos, judeus racistas. O Breno Altman fala que Israel é um Estado colonialista e ao mesmo tempo um Estado racista, né? Cor, etnia e religião, certo? A etnia também pode ser, né, uma das causas a isso. Palestinos, árabes e judeus, né, podem se colocar numa posição antagônica, são duas etnias, tá certo? E a religião, tá certo? A maioria dos árabes são muçulmanos, né? E os judeus cultuam o judaísmo, certo?
Então, assim, esses atos, com essas razões aí xenofóbicas, né, ou com preconceito de raça, de etnia e religião, né, e que tem a finalidade de provocar terror social ou generalizado, aí vem a noção que diabo é terror, né? Quando é que uma pessoa fica aterrorizada, certo? É quando uma pessoa entra em pânico, fica em choque, né, por conta de acontecimentos ao redor, certo? Esse choque, esse medo medonho aí pode ser social ou generalizado, certo? O que diabo é o social? Dentro de um coletivo, né? E de um modo generalizado, né? Expondo a perigo pessoas, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Né? Então, assim, o terrorismo é isso: prática de atos que causem terror, certo? Que tenha a finalidade de provocar terror. Então, o que estão dizendo a respeito do Hamas, né, é que eles praticaram aqueles atos no dia 7 de sequestrar pessoas, crianças, idosos, de matar gente lá. Estou falando, descrevendo aqui o que a acusação aí diz, o que é, certo? Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, tá certo? E que de fato foi assim que aconteceu. Mas dizem que ele entrou numa rave, por exemplo, uma festa ali perto da faixa de Gaza, onde jovens israelenses estavam ali fazendo uma onda, certo? E foram feitos prisioneiros uns, houve quem reagiu, sabe, foi ali abatido, entendeu? Essa coisa toda ali, sabe? Então, essa situação aí é de violência, né, e para caracterizar o terrorismo tem que ser ato de violência, tá certo? Deixa-me ver aqui, né? Mas aqui adiante, quando vai dizer o que são atos de terrorismo, né? É, São comportamentos praticados com violência, grave ameaça à pessoa, né, e por aí vai, tá certo? Então a violência é um elemento componente do ato de terrorismo e, portanto, do terrorismo, tá certo? E a questão então é saber se esse comportamento, né, essa prática, esses atos praticados pelo Hamas no dia 7 7 de outubro, né, foi um ato de terrorismo, né, enfim. Né. Agora vejamos, né, no Rio de Janeiro, paralelamente, eu vou usar isso assim como uma comparação, né, para poder fazer uma dedução. Ali, né, no Rio de Janeiro, pessoas mandadas pelo crime, por organizações criminosas, pela milícia, né, que opera no Rio de Janeiro, ônibus foram atacados, certo? Os passageiros tiveram que sair, um motorista ficou dentro do ônibus, se atrapalhou, sabe? Os caras derramavam gasolina embaixo dos ônibus, jogavam na lataria dos ônibus, tocaram fogo, tá certo? Esse tipo de ataque aí, tá certo? Não deixa de ser um comportamento, um ato, né, que tem a finalidade o quê? De provocar terror, né? De provocar terror social ou generalizado. Os caras saíram na rua, sabe, aí atacando os ônibus, mandar ameaçar as pessoas de descer, talvez tivessem arma de fogo até, mas já o coquetel molotov na mão, a lata de gasolina, o balde de gasolina ali, sabe, já causava terror, tá certo? E então, aí, esse é um tipo de terror, tá certo? O outro tipo aí que estão dizendo que o Hamas pratica e querem que seja assim também, igual ao desse pessoal no Rio de Janeiro, o fato de eles armados, os militantes, né, os combatentes do Hamas, né, adentrarem numa rave, sabe, e ali, sabe, travar, sabe, enfrentamento com as pessoas que estavam ali dentro, tá certo? Vejam que em Israel os jovens, todos eles, são obrigados a, como aqui no Brasil, a fazer alistamento militar, e lá na região mais do que necessário. Aqui no Brasil, nem sempre os jovens que se apresentam, que se alistam, né, são incorporados, certo? Mas em Israel a incorporação é necessária, certo? Por 3 anos, os garotos lá, sabe, assim, eu acho que de 18 anos, são obrigados a fazer alistamento. E evidentemente que aquele povo ali, sabe, eles sabem lidar com arma e provavelmente eles portam armas, certo? Portam arma. Então na rave pode ter havido enfrentamento ali, sabe, troca de tiros, aquela coisa toda, tá certo?
Mas vejam, é diferente, na minha avaliação, a situação, é porque o Hamas ali não foi praticar um ato terrorista por ser ato terrorista, tá certo? Eles foram ali, aí você vai ter que recuperar a história desse grupo, desses militantes do Hamas. Quem são os militantes do Hamas? São aqueles cariocas, parecidos com os cariocas malucos, que pegaram gasolina e tocaram fogo em ônibus, num fato episódico. Ora, você vai ver então, com a ajuda da história, tá certo? Voltando no tempo, né, que essa luta entre árabes, palestinos e israelenses, né, é uma luta secular, tá certo? É uma luta aí que vai voltando no tempo, é uma luta milenar, e que nos últimos 78 anos, né, desde quando Israel foi organizada com um território próprio e uma população se instalou nesse território, tem 78 anos, né, e 78 anos de isolamento, né, e de confronto. Né, são vários momentos de luta, de combate, de guerra entre essas duas etnias aí, tá certo? Então não se pode dizer que aquele pessoal lá do Rio de Janeiro pode ser comparado com o militante do Hamas. Né? Não, não tem. Esses caras do Rio de Janeiro foi um episódio ali, sabe, aconteceu, entendeu? Por questões políticas, por conta ali de disputa, de luta, de resistência a uma investida do Estado do Rio de Janeiro contra das forças policiais, né, das forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro, que investiu contra traficantes, contra milicianos, etc. E tal. Uma questão episódica. Já a questão dos árabes palestinos, né, é uma questão de uma resistência, de uma luta, né, de uma luta por sobrevivência. Essa é a questão, uma luta por sobrevivência, a vida mesmo, e não por questões econômicas como é no Rio de Janeiro. Então eu, com base nisso, sabe, eu me convenço, estou convencido de que o Hamas não praticou o ato de terrorismo no sentido que se quer dizer que eles praticaram, certo? Que são aí uns criminosos, né? Porque na verdade o que se tem ali, né, é uma guerra. Há quem diga que nem se trata de guerra, porque nessa situação de beligerância aí, sabe, o que tem é um Estado é, tecnicamente reconhecido como Estado, o Estado de Israel, tá certo? E os outros ali ao redor, porque não tiveram chance de se organizar num Estado também com as mesmas condições do Estado de Israel, não podem se equiparar, né, com são duas entidades que não se comparam, certo? Não tem ali simetria, certo? Mas de qualquer maneira, nós temos povos ali por trás, né? E o povo de Israel, o povo árabe palestino, tá certo? E essas duas etnias aí estão em combate, né, estão em luta, sabe? E com o governo que se tem hoje em Israel, né, a ideia é, sabe, acabar com o cerco ao redor, sabe? Israel ali naquele território, né, quando se vê o mapa, certo, é cercado de árabes, né? E não precisa de mais árabes aí perto, né, do cangote fungando, certo? Então, assim, eu sou obrigado e estou convencido de que tem terrorismo e tem atos de resistência, sabe? Tem atos violentos de resistência, né? Que, creio eu, não se trata de atos de uma guerra, mas atos de resistência, tá certo? Até que os palestinos se organizem num Estado e possam, sim, ter um exército que possa, então, fazer enfrentamento com o exército israelense. Aí poderíamos ter, então, forças assim simétricas, tá certo? Mas, de qualquer maneira, não vejo ali, no ato de resistência dos militantes do Hamas, como sendo um ato de terrorismo. Eu espero ter contribuído com essa discussão, porque essa discussão ela avança, sabe? Ela avança e se torna mais grave, né, quando a gente assiste. Nós estamos vendo aí o José Aberx Júnior, um jornalista veterano, sabe? Professor da PUC de São Paulo, sabe? Um cara que tem muita coisa para dizer. E eu anotei essa live que está passando, o Giro das 11 na TV 247, né, onde ele, sabe, coloca aí questões, sabe, que clareiam muito, né, o que está acontecendo ali na Palestina. Eu tinha anotado aqui questões locais, né,
mas eu vou deixar. Se eu não falar agora, sabe, eu não falarei em outra oportunidade, né? Mas assim, o que me chamou a atenção hoje no Bom Dia 247, né, foi essa história da entrega da Caixa Econômica, né, em negociação entre o governo, né, e o Congresso, a Câmara dos Deputados, em que havia uma necessidade de aprovação de uma lei aí, né, na área de tributação, e para garantir a votação dessa lei, tá certo? O governo Lula teve que entregar a Caixa Econômica aos partidários do Arthur Lira, tá certo? Aí tem uma série de deduções aí a respeito, né? Tem uma questão aí também a respeito ainda do Pink Floyd, né? E do Roger Waters, né? O Roger Waters esteve na Alemanha, sabe? E ele, no show dele, fez uma encenação, sabe? Lembrando de uma música que eles têm, não vou lembrar o nome agora, fala de muro, sabe? Qualquer coisa assim, entendeu? E, sabe, pouca luz, trajes escuros, metralhador, entendeu? E falam de nazismo na época, sabe? E lá os sionistas, sabe, não gostaram disso na Alemanha e acionaram o poder judiciário, sabe? O Waters teve que dar explicações em processo, né? Enfim, né? E houve quem aqui no Brasil censurasse a recepção que Lula fez ao Waters, né, no Palácio do Planalto, né? Aí isso me obrigou, sabe, na live de ontem, falando do Pink Floyd, né, e da minha condição de professor que tive, certo, de violão, e eu cheguei a comentar que a música do Pink Floyd na ocasião, a música em si do Pink Floyd é compreensível, é um texto assimilável, é uma estrutura sonora simples, tá certo? Não tem muitas complicações. Os acordes formam sequências audíveis, certo? Dá para identificar tonalidades e a variação dos acordes, etc. e tal. Mas isso me obrigou a lembrar de um episódio, sabe, nessa questão de audição, né, dos sons, né, dos sons musicais, sabe, a respeito de um pai maluco, né, de um garoto que veio se tornar um gênio, né, da música clássica, né, que obrigava o garoto a fazer leitura de tudo, sabe, de todos os ruídos, sons e ruídos que ele ouvia quando saíam os dois juntos pelas ruas, sabe? Se passava um trem, sabe, e puxava ali, né? Buzinava, sabe? O garoto tinha que dizer o tom, né? O tom da buzina, entendeu? Se era ali um ruído de um objeto qualquer aí arranhando, sabe? O garoto também tinha que deduzir, sabe, a tonalidade do ruído, tá certo? O fato foi que esse garoto foi torturado, entendeu? Mas eu creio que era um costume da educação do tempo, sabe? Do pai dele lá, entendeu? Pai maluco, a gente chama de maluco hoje, né? Mas esse garoto, sabe, deve ter odiado tudo isso, sabe? Mas tirou proveito e se tornou um grande músico, né? Tem essas coisas na vida da gente, né? E assim, eu pensei para dar o título dessa live de hoje, desse vídeo, né? Sede de Vingança, né? Lembrando o que foi o dia 7/10/23, tá certo? Para dizer o seguinte, sede de vingança de quem? Não dos árabes palestinos, certo? Mas uma sede de vingança hipócrita, falsa, sabe? Para traduzir o que foi o 7/10, entendeu? Para dizer que o Hamas é terrorista, que o ato de violência, sabe, é inaceitável, sabe? A prisão, morte de pessoas, sabe? E pessoas de idades, crianças até, entendeu? Mas assim, se crê que o prolongamento desse episódio, a partir do dia 7, pelas forças desproporcionais, né, do exército e do governo sionista de Israel, né, nada mais é do que demonstração de uma sede de vingança, mas que na verdade não é sede de vingança, tá certo? Na verdade, esse episódio aí, a impressão que dá é que ele foi provocado, né, para tirar ali proveito, né, dessa situação aí, sabe, e prolongar e levar mais adiante projetos aí, sabe, de limpeza étnica, sabe, de retirada forçada
palestinos, árabes ali, sabe, do território de Gaza e até mesmo da Cisjordânia, entendeu? É assim que eu vejo, então vou ver, não sei se eu defino, né? A sede de vingança, mas saibam que a sede de vingança aqui, a vingança, é uma vingança artificial. Não se busca a justiça, né, com a reação dos tanques e das armas do exército e das bombas, dos mísseis, do uso de bombas de fósforo branco, sabe, ali secando crianças, corpos de crianças, etc e tal, entendeu? Não se trata de vingança, tá certo? E nem se trata de justiça, tá certo? Se trata de um ato de violência, esse sim, atos de violência, terrorismo, tá certo? Querem causar terror na população palestina, ali árabe palestina, para que eles, sabe, vão lá para as colinas de Golã ou então se atirem no mar e morram afogados. Uma outra questão que me chamou a atenção, né, foi a questão do papel dos meios de comunicação de massa, tanto aqui no Brasil, certo, como lá enfim, o papel dos meios de comunicação no mundo, certo? De um modo geral. E nos episódios aí, para que serve a comunicação? Eu sempre comparo a comunicação como assim, a comunicação, os meios de comunicação, né? Os meios de comunicação são meios mensageiros, né? São meios mensageiros. Você tem o produtor, né, do conteúdo, da mensagem, tá certo? E você tem, do outro lado, o receptor dessa mensagem, né? E tem um meio, né, no meio, certo? Fazendo aí a mediação entre um e outro, tá certo? Esses são os meios de comunicação, né? A comunicação é todo o processo aí que se tem entre um interlocutor e um receptor, tá certo? Entre dois interlocutores, né? Através de sons, né? E de papel, sabe? O que seja, né? Eu fico imaginando, assim, a comunicação, os meios de comunicação, de um modo geral, eles não se bastam apenas para conduzir a mensagem de um para outro interlocutor, tá certo? Eles vão mais além, tá certo? Eles fazem propaganda também, sabe? Eles enaltecem produtos, sabe? Eles vendem isso, né, os meios de comunicação. E servem também na guerra de classe, na luta de classes, né, para favorecer os lados aos quais os donos desses meios de comunicação pertencem, tá certo? E obrigam, induzem os empregados que trabalham nesse empreendimento aí de meio de comunicação, né, a definir um lado que é o lado do patrão, tá certo? Então se fala, se chega nos jornalistas aí, sabe, que tem comportamentos assim, comportamentos cegos, né? E fazem seleção de temas, né? E passam a partir então da mensagem torcida, tá certo? Hermes, então, assume um lado, tá certo? Assume um partido e entrega a mensagem com suas próprias interpretações, e Hermes se esforçava, creio eu, sendo ele o mensageiro dos deuses, em não se meter nas questões aí, né, do conteúdo das mensagens, tá certo? Mas eu lembro que essa questão da comunicação ela é suscitada desde o tempo de Ramsés, se tem notícia disso, né? Ele é um rei egípcio que fazia guerra aos hititas e fazia guerra aos outros povos, mas tem uma particularidade, quando ele chegava da guerra, certo? Tendo sobrevivido, ele mandava fazer uns murais. O meu celular está tocando, tá certo? Eu vou recusar, depois eu atendo. E então, o Ramsés II, certo? Ele chegava da guerra, entendeu? E mandava lá os seus encarregados fazerem pinturas em paredes, certo? Para mostrar ao povo, né, o resultado da guerra, o que tinha sido a guerra, tá certo? E fazendo então propaganda, né? Ele próprio produtor da mensagem, fazendo propaganda para chegar ao povo, sabe, as pessoas ali que ele achava que devia influenciar. No tempo dos romanos havia os círculos, né, ali os coliseus da vida, certo? Onde o povo era reunido, né, para assistir ali, né, ali apresentações de gladiadores, de animais, de
morte de cristãos, aquela coisa toda, entendeu? E naquele momento o imperador, sabe, ali as personalidades aproveitavam para se exibir, para se mostrar e para tirar algum proveito político dessas apresentações, tá certo? Entre os gregos havia as ágoras, né? A praça pública, onde os nobres se reuniam, tá certo? E ali faziam as discussões e o povo ao redor ouvindo sem direito à voz, tá certo? Entendeu? Então, assim, a comunicação ela vem se tornando pública dessa maneira, em auditórios específicos, não é? E, assim, propiciando que interlocutores né, se comuniquem, tá certo? E, enfim, né, se informem, etc e tal, né? E mas o que nós temos hoje com a internet, por exemplo, é um descontrole total. As pessoas se destrambelharam, né, a produzir conteúdos, a pegar um aparelho celular, entrar num grupo social, num grupo de interesse, sabe, ali num grupo de uma rede, entendeu? E ali fazerem comunicação do jeito que quiserem, sem se preocupar com a questão da autenticidade dos conteúdos, certo? Assim, né? Eles próprios dirigindo a mensagem, sendo mensageiros, né? E alterando a verdade do conteúdo, tá certo? E a gente chega então a situações como essa que a gente vê hoje, né, dos que propagam a guerra lá na Palestina como sendo uma guerra entre um grupo medonho chamado Hamas, terrorista, tá certo? E querem que isso prospere, tá certo? E avance, tá certo? E querem que governos, até como é o caso do governo brasileiro, sendo hoje pressionado pela embaixada de Israel, né, a admitir a versão de que o ato praticado pelos militantes do Hamas foi um ato terrorista. Ou então aqueles debates que estão acontecendo hoje lá na ONU, certo? Tanto no Conselho de Segurança, principalmente, que estão votando resoluções aí para ver, né, se o conflito acaba ou não, tá certo? E ali as opiniões dos textos, né, é de convencer os pares, né, de que a versão que ele apresenta é uma versão aceitável, é uma versão com verdade, né? E então é isso, tá certo? Vamos ver aqui, vamos ver se eu avanço um pouco mais, tá certo? Aí eu chego aqui na entrevista do Arbex, que é esse senhor aí que está aparecendo aí, sabe, na TV, tá certo? O nome dele é José Arbex Júnior, né? O programa dele o programa onde ele está dando a entrevista é o Giro das 11. é, o intermediador ali é o Gustavo Conde, certo? E ele trata da questão de Gaza, né? O que está acontecendo foi que pediram para ele se manifestar, e ele diz que a respeito desse episódio aí, desse evento, né? Há hoje lá nos Estados Unidos acontecimentos dentro das universidades, né? As universidades estão em ebulição, inclusive tem uma universidade lá de Brandeis, né, que pediram apresentaram para ela uma carta, um manifesto onde ela declarasse que o ato dos militantes do Hamas foram um ato de terrorismo, e ali os professores e alunos se negaram a subscrever esse documento, tá certo? E por aí vai, né? É, Aí ele lembra que a guerra no Vietnã também guarda uma semelhança com o que está acontecendo agora, e que somente esse tipo de manifestação é que poderá pôr cabo, né, a esse conflito que está acontecendo na Palestina, tá certo? Porque está dentro, esses acontecimentos nas universidades, está dentro do próprio país estadunidense, né, do próprio governo do próprio país de Biden, né? E o Biden é solidário, duro com os israelenses, né? Mas já está admitindo que é preciso ali começar a discutir o segundo Estado, né? O Estado dos palestinos ao lado do Estado de Israel, tá certo? Mas assim, o Arbex fala que a guerra no Vietnã só acabou quando, apesar dos 4 milhões de mortos
de vietnamita mortos, né, e que causou algum afeto ali no meio, né, dos estadunidenses, certo? A guerra só veio ao fim quando 56 mil corpos de soldados estadunidenses, né, desembarcaram no país, certo? Aí a população então saiu às ruas, certo? Para chorar os mortos nas ruas, e então a partir daí o governo de turno foi obrigado a pensar em se retirar lá das terras do Vietnã, né? Lá nos Estados Unidos também há manifestações de gabinetes de parlamentares progressistas que estão cobrando, né, dos seus parlamentares, né, uma posição mais bem definida a respeito desse episódio, né? E aqui tem uma informação de que o Arbex fala, né, que essa essa coisa, sabe, vai escalar, sabe, de uma vez por todas, tá certo? As bombas que hoje Israel joga, né, sobre a cabeça dos árabes palestinos não vai parar. Essa guerra entre duas aspas, né, só vai acabar quando ah, houver ali, sabe, ali, né, o caldo entornar, sabe, a panela virar, sabe. Se sabe que a Força Delta, que é uma força especial dos Estados Unidos, né, ontem meteram a cara lá no território de Gaza, sabe, mas foram botados para correr, né? Então se diz aí que os israelenses, os soldados israelenses, há um racha hoje na cúpula dos comandantes militares israelenses, certo? Inclusive tem um grupo, uma facção dentre eles lá, sabe, que diz que Netanyahu é um covarde, essa coisa toda, né? Então ali a direção da guerra tá em dúvida, e isso quem diz é o Arbex, né? Com leituras que ele faz em jornais, sabe? Em jornais que ele lê, que recebe newsletters aí, tá certo? E, e por aí vão, certo? As coisas vão por aí, né? E uma preocupação que o Arbex coloca, né, para a gente, né, é que os efeitos dessa guerra hoje lá em Gaza, tá certo, está causando efeitos aqui no Brasil, certo? E um desses efeitos é a rearticulação do bolsonarismo, né, fascista, certo? Do fascismo bolsonarista aqui no país, né? E um outro efeito é que de Gaza é que forças, né, digo, ideias, né, contra o PT também estão se espalhando na sociedade para atingir o governo de Lula, para desestabilizar o governo de Lula, mais ou menos isso, né?